Oi, pessoal, eu vim dividir um caso aqui com vocês, espero que ajude, porque eu tenho pegado isso com certa frequência e só para dar algumas dicas no final. Era um recém-nascido que chegou nos primeiros dias de vida, antes do quinto dia, ainda perdendo peso. Eu orientei as mamás, orientei a amamentação e tal, a mãe não tinha sentido descer o leite ainda, então eu orientei um pouco a amamentação, fiz a primeira consulta e pedi um retorno dali 5 dias. No quinto dia, né, do retorno, no dia do retorno, ele ainda estava perdendo peso, nada muito significativo, mas tinha perdido ainda, não tinha começado a ganhar peso. A mãe amamentando e ela não tinha sentido o leite descer ainda. Então eu orientei mais ela a criar oportunidades para amamentar e pedi um retorno depois de 3 dias. No exame físico, né, depois de 5 dias de retorno, tava normal, tava hidratado, tava fazendo xixi, então não tinha nenhum sinal de alarme, não tinha uma irritabilidade importante. A gente sabe que quando o bebê fica na barriga, ele não precisa pedir para comer, ele não precisa se manifestar, ele recebe alimento ali 24 horas por dia via cordão umbilical. Então eu orientei toda essa mãe a criar oportunidades para amamentar. Eu falei, olha, ele não vai pedir, talvez ele não chore, então vamos colocar ele no peito em todas as oportunidades, vamos acompanhar. Tá fazendo xixi? Tudo bem, tá hidratado, a gente consegue ir acompanhando. Ela me questionou nesse retorno, depois da primeira consulta, no primeiro retorno, se já tinha indicação de uso de fórmula. Eu falei que frente àquele exame físico ainda não, que a gente podia aguardar um pouco mais. E aí depois de 3 dias, ela ia retornar aqui pra gente pesar de novo. Nesse intervalo, depois que ela saiu da consulta naquela noite, ela sentiu o leite descer. Então, uma pausa, aqui uma vírgula, era o primeiro filho dela. O que eu tenho visto por experiência pessoal, a pojadura acontece de forma mais tardia para algumas mulheres. Então, não é só até o terceiro dia. A dela foi acontecer com 5 dias de vida, com quase 6. E aí ela sentiu descer e ela tinha bastante leite, o bebê começou a sugar com mais força, com mais facilidade. E aí depois do terceiro dia, ele teve a primeira consulta, aí ele retornou depois de 5 dias, estava perdendo peso, aí eu orientei um retorno mais curto, em 3 dias. Não chegou a 3 dias, mas neste retorno, depois do leite descido, da mãe estimulando mais a produção, colocando ele mais para mamar, ele começou a ganhar peso. Então, fica aqui a dica da pojadura que pode ser mais tardia, da não necessidade, assim, obrigatória de entrar com fórmula se o bebê tá bem. Então, qual é a minha orientação? Converse com o pediatra, peça para retornar com intervalos curtos para avaliar a mamada, a amamentação, ganho de peso, a hidratação do bebê. Mais uma vez, tem um pediatra para chamar de seu. O que a gente pode tirar de lição disso? Além das coisas que eu falei, da pojadura tardia e da avaliação constante. Às vezes, a gente tem que ensinar a mãe a criar momentos para amamentar. A amamentação não é uma coisa que a gente nasce sabendo, não é instintivo, como muitos pensam, nem para a mãe, nem para o bebê. A sucção, sim, é um reflexo, mas a amamentação também é aprendida para o bebê. Então, se a gente for esperar o bebê chorar para mamar nos primeiros dias de vida, praticamente ele não vai mamar. Então eu sempre falo, resmungou, tenta colocar no peito, foi trocar fralda, ou mudou de posição, alguma coisa pegou ele do carrinho, tenta colocar ele no peito. Nos primeiros dias é importante. Uma gotinha que ele sugar é o suficiente, às vezes algumas gotinhas, né, para encher o estômago dele, é o suficiente para te estimular a produção. Então o cérebro tem que entender, a sucção é muito importante. E é mais um momento que você tá ali aprendendo. Então a amamentação também é aprendida. Quanto mais a gente tiver a oportunidade de tentar, melhor e maior vai ser nosso aprendizado.